A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos para o estado do Amazonas reunir a banda manauara Agenor, Agostinho e Léo. Eles estão lançando o primeiro álbum que leva o nome do grupo, com ritmos que passam pelo rock, pop, carimbó e dancehall, e uma pesquisa inusitada com referências da cultura musical indígena do Alto Rio Negro, um papo sobre a riqueza sonora da região e seus instrumentistas, entre outros assuntos. Tudo online em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje o prazer da gente viajar, ó, vamos lá para Manaus, olha só que delícia, vamos falar com Agenor, Agostinho e Léo. Eles estão lançando um trabalho novo, um álbum, com o nome deles, Agenor, Agostinho e Léo. Já tem uma tradição aí da música de Manaus, né, na música da Amazônia, mas agora estão lançando um trabalho deles próprio, e a gente tem o prazer de juntá-los aqui, que é um pouco... né? Não é comum, né, eles estarem juntos, porque nós estamos, enfim, em pandemia, isolamento, mas vamos conversar com eles sobre esse trabalho. Mas antes de começar a falar desse trabalho, de ver um clipe, de ouvir faixas do disco também, né, que está sendo lançado, que tem do rock ao pop, tem carimbó, dancehall, achei massa o dancehall, enfim, tem coisas incríveis do disco, um som muito legal. Antes da gente falar do som de vocês, eu queria que vocês dessem um relato aí da questão dos músicos, né? Como é que vocês, como músicos que estão aí um tempo na área já, estão lidando com essa coisa da pandemia? No março do ano passado, paramos com tudo, não tivemos mais shows ao vivo, muitos músicos pararam até as atividades, não sabiam o que iam fazer, uns ficaram deprimidos, outros ficaram perdidos, outros ficaram hiperativos. Enfim, cada um teve um tipo de reação. Então, eu queria saber de vocês, um relato de vocês três, como é que foi para vocês esse momento, né? Está sendo, né? E como é que vocês estão encarando tudo isso, porque é uma novidade para todos nós, né? Como é que a gente faz o trabalho? Vamos fazer pela internet? Dá para fazer show pela internet? Lives? Vale a pena fazer lives? E o disco, lança ou não lança? Mas vocês estão lançando, que é importante nesse momento, né? Então, eu queria que vocês dessem o relato que é para você, do lado pessoal também, né? Se possível, o lado profissional, o lado pessoal, porque a saúde é fundamental e a gente temos que ir atrás dos amigos, dos parentes, né? Grupos de risco, tivemos que acudir, né? Os familiares e a nós mesmos, né? Isolamento, cuidado e tal, para depois saber, né, o que ia acontecer com a saúde nossa, né, para poder voltar a trabalhar normalmente, enfim. Então, eu queria que vocês dessem um relato. Quem que vai começar? Levanta a mão. Mais velho começa. A Agenor é o mais velho, hein? Pô, sabia. Eu gosto assim, porque vai entregando já logo do começo do programa. Fala, Agenor. Bem-vindos todos, os três. Pô, muito obrigado pela oportunidade, Colibri, muito obrigado aí, valeu mesmo. Cara, esse lance da pandemia, né, como você falou, é um aprendizado que a gente está tendo que renovar nossa forma de tocar, nossa forma de ver a música e tal. Fazer música há 3 anos atrás era estar tocando todo final de semana, né? E fazer música agora, nesse momento, é estar mixando um disco, lançando um single, soltando um clipe para poder estar ali em contato com o público. Eu penso que o que nos salvou, assim, digamos, nessa quarentena, foi um recurso que a gente teve acesso através de edital da prefeitura aqui da cidade e tal, né, através, né, de processos seletivos e tal, que eu estou sempre nesse corre, tentando captar recurso. Foi o que nos deu assim um objetivo, sabe, para a gente não se perder. A gente percorreu esse caminho da quarentena, que foi um caminho mais... Mas todo mundo tem a sua visão. Aí, Agostinho também foi altamente afetado, porque não podia fazer mais as baladas lá no Almirante, né, que é uma das formas de renda que tem. E o nosso setor, de maneira geral, foi muito precarizado. Para a gente voltar agora, a gente vai ter que ser muito sagaz, porque a volta também vai ser dureza. É verdade, vai ser dureza. E do lado pessoal, Agenor, você teve que lidar com
algum problema de família? Ou você tudo passou numa boa aí, está passando Cara, numa boa? total. Eu passei por uma situação, foi quarentena, e na verdade a minha mãe, né, eu sou filho único, foi também diagnosticada com CA de mama. Então, assim, os moleques Olha, tiveram maior paciência comigo, eu tive que ficar um tempo fora. E aí, às vezes, as pessoas não têm. Ah, mas o Covid não afetou em nada a minha vida. Tem gente que tem essa narrativa, né? Mas se você começa a compartilhar dos sentimentos e das necessidades de uma pessoa, como, por exemplo, que foi diagnosticada por um CA, você entende que as cirurgias eletivas têm que estar sendo feitas no hospital, e quando isso, né, é afetado, a nossa vida pessoal ela é muito bombardeada, mas a gente conseguiu, né, achar caminhos. Ela teve esse diagnóstico no auge da quarentena aqui em Manaus, e a gente foi para Paraíba, né, que a gente tem esse laço familiar lá, e conseguimos sair daquele ambiente que ficou aqui, né, muito prejudicado no, no norte do país. E assim, foi também um momento muito difícil para a banda. Eu acho que até o Léo pode falar mais. O Léo assim teve uma perda que foi a perda da mãe dele, né? nossa, A gente passou por isso aqui em Manaus, com o Colibri, né? Não foi brincadeira. Se alguém tem, algum ouvinte acha que essa narrativa manauara é uma narrativa exagerada, tal, não, a gente não. foi afetado diretamente. Assim, foi um período muito complicado, né, Léo? Fala, Léo. Puxa vida, É isso aí, é verdade. Para mim foi bem complicado também esse período, né? Eu tinha uma rotina muito intensa, assim, de estar sempre no estúdio. Desde quando eu comecei a tocar com o Agostinho, tempo da Selva Madre, a gente toda semana estava se encontrando, toda semana estava trabalhando junto e tal. E logo quando começou em 2020, né? Foi uma mudança assim de rotina totalmente, quebrou tudo assim, né? E no início desse ano de 2021, acabei perdendo minha mãe, né? Foi nossa. a perda mais próxima que eu tive, assim, porque da minha família todo mundo praticamente pegou, Você mas também todo mundo conseguiu se pegou, Leonardo? curar. Você também? Eu não peguei, não. Mas todo mundo conseguiu se curar, né? Se tratar e tal. E acabou que a gente teve essa perda da minha mãe e foi uma perda muito muito forte assim para todo mundo da minha família, para os meninos também, que sempre participaram. O Agostinho, a gente está junto há mais tempo, né? O Agenor chegou também em 2019 e acabou que a gente se juntou muito. E foi uma perda muito grande assim, para todo mundo, né? Foi a parte mais pesada assim, desse período. E nessa parte da música também foi bem difícil, porque a gente fez o trabalho da gravação do disco, todo um planejamento, e aí rolou o lance com a mãe do Agenor também, aí teve todo esse imprevisto, e aí foi adiando, foi adiando, foi adiando, e acabou que chegou uma hora que a gente conseguiu se organizar para lançar nesse novo formato, né? E aí foi todas essas coisas que foram acontecendo nesse período. Nossa, dureza. É o que eu falo no começo, a prioridade é a saúde mesmo, né? Então você tem que resolver problemas familiares, você teve que, né? A Genoveva, da mãe dele, você sofreu essa perda terrível, né? É, Nesse momento, então a gente fica preocupado primeiro com a saúde dos nossos próximos, amigos, dos parentes, para depois ver como é que a gente vai sobreviver, né, na área musical, porque em primeiro momento você é não verdade. pensa, pô, tô sem trabalho, você vai pensar na saúde, depois você Pensa em sobreviver primeiro, né? sobreviver para poder depois seguir no trabalho, né? E o Agostinho tem o evento lá, o Almirante Bar, tem o grupo de evento, o trabalho também parou tudo. E como é que foi também do lado familiar e pessoal e profissional? Agostinho, por favor. Esse período parou tudo, né? Ele foi distante, ele, tipo, essa distância durante o do Covid, assim, passou distante, né? Eu tive problemas em relação com saúde, bem. Eu tive Covid bastante afetado, com bastante sequelas, internado. E pronto, né? Tipo, pegou todo mundo preso. Acho que uma situação que a gente vivia uma guerra toda chata. Eu
fiquei com problemas psicológicos, também crise de pânico depois Covid. Ainda tenho sequelas assim, e manterão de para Covid novo. Mas a gente está nessa luta aí, se com a mãe do a pessoa mais próxima da gente, cada vez fazia e ficar mais perto, ia chegando mais perto, tudo constante. É verdade. Acho que Tá duro para ouvir, né, gente? Eu estou tentando aqui ouvir o Agostinho, que eu estou aqui um exercício aqui de entender do que ele sofreu nesse momento também, né, dando o relato dele, mas está difícil de ouvir, né, Agenor e Leonardo? Está com problema no áudio mesmo, tá difícil, está cortando muito, né? Fala, Léo. Desculpe, Léo. O Agostinho, de nós três, ele pegou o Covid, né? Ele foi o único de nós três que deu pegou. para entender isso que ele falou, deu para entender. Isso que ele estava falando, ele ficou bem mal, assim, com bastante sequela, né? Ele já tinha asma, ele já ficou com sequela de asma, com problema de crise de pânico e tal. Como a gente acabou se afastando muito tempo nesse período, a gente ficou um pouco sozinho também. Teve o problema do Almirante também, que ficou fechado, que é a fonte de renda dele, né? O estúdio também não estava tendo banda, porque não estava tendo música, não estava tendo nada, eventos, essas coisas. E aí foi um período bem difícil para ele também, assim, a gente deu bastante assistência, né, na forma como a gente podia ajudar, mas foi bem difícil também para ele, assim, e até hoje ele ainda está se recuperando um pouco, né? Até hoje ele ainda sente bastante cansaço, a saúde não voltou às vezes 100%. a pessoa que recupera, olha só que loucura que acontece, a gente tem visto aqui em vários casos, o cara se recupera, mas tem as sequelas, como você falou, né? Tem as sequelas, até o pessoal de alto rendimento, de condição física, o atleta, o jogador de futebol, tem casos aqui, agora os caras estão detectando que o cara teve sequela, o cara teve Covid e voltou a jogar depois de 3 dias, estranho, né? Porque não dá para voltar na mesma condição física, né? Então tem as sequelas que agora a gente está entendendo um pouquinho melhor. O cara se recuperou, tudo bem, não precisou ser entubado, ótimo, né? Não sofreu e tal, mas tem sequelas. Aí isso é uma coisa complicada, né? Tiver um problema com a conexão do Agostinho, vamos ver se ele entra aqui no próximo bloco, mas a gente vai começar a ouvir já o disco, né? Para depois vocês contarem como é que vocês se juntaram para fazer esse som tão legal que esse disco aí. Agenor, Agostinho e Léo. Vocês tinham bandas antes, né? Trabalhos anteriores, vocês vão contar também para nós como é que foi tudo isso. O que a gente pode começar a ouvir aqui, Agenor e Leonardo, enquanto o Agostinho está se conectando agora? Uma dose dupla, como a vacina. A gente pode ouvir de música aqui. O que pode ser agora? Sugere aí, Agenor. Começa com você, depois o Léo sugere mais duas e vamos assim, em frente. Diga Olha, lá. eu acho que estudo sobre o xamanismo e Juruparilson. Não, o Jurupaílson eu vou deixar para o fim, que tem o clipe, né? Que é mais legal. Tá. Vou deixar vou deixar para encerrar Hall. o programa, que vai ficar mais legal, se você me permite. Então você põe Estudo sobre o xamanismo e boliviana. Boliviana. Legal. Aí. Então vamos rolar. Fala um pouquinho dessas duas músicas, do estudo sobre xamanismo e boliviana. Comente um pouquinho. Cara, é engraçado, porque estudo sobre o xamanismo costura o nosso papo desde lá do começo. Você falou do Manuel Cordeiro e tal. Essa é uma história muito louca. Eu estava no intercâmbio em Viena, na universidade lá de musicologia, de etnomusicologia, e estava sem instrumento musical. Foi um período que eu fiquei uns 4 meses sem instrumento musical, 5 meses, só tocando esporadicamente na casa de colegas e tal. E em determinado momento, assim, comecei a lavar uma louça e cantar uma melodia. E a melodia dessa música, assim, era uma letra pequena que ficava se repetindo e num sonho acordava com aquela melodia e tal. E levei essa música para os meninos quando a gente se juntou. E aí não estava rolando, estava um pouco assim, a gente tentou fazer a primeira vez, tentou fazer a segunda vez, até que uma bela hora o Léo, a gente se encontra ali num intervalo, né, de ensaio, e o Léo abre o YouTube e coloca Fim de Festa, ou Fim de Noite, do Manuel Cordeiro. O Fim de Festa. E aí a letra que eu fazia encaixou, que foi uma maravilha assim, naquele campo harmônico, e Agostinho termina também costurando a referência do próprio Manuel Cordeiro dentro dessa música, foi incorporada.
e conta mais ou menos essa história dessas leituras que eu, quando eu estudava, né, o xamanismo é uma disciplina da antropologia, eu estava cheio dessas leituras e fui colocando isso em uma composição e tal, e os meninos me ajudaram a montar assim, um quebra-cabeça e ficou essa nossa peça de composição aí, que é um dos cargos-chefes do disco, para mim, eu acho muito bacana. E o Boliviana, que a gente vai ouvir na sequência? Boliviana também foi uma música que a gente fez assim, a gente fez essa música antes da pandemia, mas já falava assim dessa questão indígena de estar preocupado com os elementos, né, com a cura, com o sucesso no trabalho, trazendo também um pouco dessas leituras e dessa cultura indígena. Nessa época a Agenor estava com uma dor de dente aí, um problema no dente. Aí estava atrás de cura, estava atrás de fazer uma cirurgia, um negócio aí para ajeitar o dente, aí saiu essa música aí. Saiu a boliviana. Buscando curas e tal. Mas a gente está sempre buscando, né? Pelo lado médico e também quando não tem solução do lado médico, você tem que buscar as alternativas mesmo, né? Buscar as possibilidades. Eu acredito muito nisso. E toda a cultura amazônica tem uma cultura, né, de você usar as ervas, trabalhar com a natureza diretamente, que é a cura, né, para muitos males, né, na cultura amazônica, né, de trabalhar. E eu não sabia que tinha essa conexão com o Manuel Cordeiro. Você viu que no começo eu falei do Manuel Cordeiro, que é um querido aqui, né, ele e o Felipe, que no meio sempre do aqui. Ensaio, a gente parou. Eu nem sabia dessa conexão. Então vamos ouvir então o estudo sobre o xamanismo, né, e boliviana, as duas. Dose dupla, como se fosse uma dose de vacina. Aliás, todos já foram vacinados aí? Quem que levanta a mão? Tudo certo? Todo mundo vacinado? Uma dose. Uma dose, está esperando a segunda. Legal. Então vamos ouvir. Roda! Vamos rodar! Uma pedra no meu olho, um lance no meu ouvido, que vem do meu parente mais antigo, que me ensinou os movimentos que neutralizam o inimigo e faz o nosso grupo crescer unido. No meu olho, um lance no meu ouvido, que vem do meu parente mais antigo, que me ensinou os movimentos que neutralizam o inimigo e faz o nosso grupo crescer unido. Uma pedra no meu olho, um lance no meu ouvido, que vem do meu parente mais antigo, que me ensinou os movimentos que neutralizam o inimigo e faz o nosso grupo crescer unido. No meu olho, um lance no meu ouvido, que vem do meu parente mais antigo, que me ensinou os movimentos que neutralizam o inimigo e faz o nosso grupo crescer unido. Tem uma pedra no meu olho, um lance no meu ouvido, que vem do meu parente mais antigo, que me ensinou os movimentos que neutralizam o inimigo
crescer unido, dançando até o amanhecer, 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 dançando até o amanhecer. És uma velha lá pelas bandas da Bolívia, de mentidura até dor de dente ela faz passar. Diz que ela cura chifre potente, faz o amor voltar. Diz que ela cura chifre potente, faz o amor voltar. Boliviana, boliviana, venha me salvar. Boliviana, boliviana, venha me salvar. Tchurup, tchururup, tchurup, tchururup, tchurup, tchururup. Tchurup, tchururup, tchurup, tchururup, tchurup, tchururup. És uma velha lá pelas bandas da Bolívia, de mentidura até dor de dente ela faz passar. Diz que ela cura chifre potente, faz o amor voltar. Diz que ela cura chifre potente, faz o amor voltar. Boliviana, boliviana, venha me salvar. 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 És uma velha lá pelas bandas da Bolívia, de mentidura até dor de dente ela faz passar. Diz que ela cura chifre potente, faz o amor voltar. Diz que ela cura chifre potente, faz o amor voltar. Boliviana, boliviana, venha me salvar. Boliviana, boliviana, venha me salvar. És uma velha lá pelas bandas da Bolívia, de mentidura até dor de dente ela faz passar. Diz que ela cura chifre potente, faz o amor voltar. Diz que ela cura chifre potente, faz o amor voltar. Boliviana, boliviana, venha me salvar. 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 Boliviana, boliviana,
Estamos de volta com Agenor, Agostinho e Léo. Os três estão lançando um disco incrível, chama-se Agostinho. Não, chama-se Agenor, Agostinho. Eu já vou mudar o nome. Agenor, Agostinho e Léo. Os três, né? São músicos há algum tempo aí em Manaus. E eu queria saber agora como é que nasceu o grupo, né? Vocês tocavam juntos. O Leonardo já tocava com o Agostinho, pelo que eu entendi, né? Contar um pouquinho dessa história. Como é que vocês se encontraram na cena musical aí de Manaus? Quem que vai contar? Leonardo, Agenor? Fiquem à vontade. E o Conta, Agostinho. Léo. Beleza. Eu tocava eu toco com o Agostinho desde 2014. Ele tinha uma banda chamada Selva Madre, né? Que ele ensaiava com os amigos e tal, umas músicas que ele tinha feito. E aí, certo dia eu estava no estúdio dele ensaiando também, tocando bateria e tal. E aí ele me chamou para fazer um som. Nessa época o antigo batera estava saindo da banda, e aí eu entrei na banda. A gente fechou um disco e começou a trabalhar, né? E aí foi desde lá que a gente passou a se encontrar toda semana no estúdio e conviver mais, ficar mais junto e trabalhar junto, né, na música. E aí o Agenor a gente já conhecia da cena também, né? Que ele tocava bastante, era bastante da cena, bem ativo mesmo. E aí, quando ele viajou para fazer o intercâmbio, ficou sem tocar um tempo e tal. E aí foi o tempo que a Selva Madre também estava meio parada, entendeu? Mas mesmo a Selva Madre parada, a gente não parava de se encontrar. Eu e o Agostinho sempre no estúdio, ensaiando, brincando, fazendo música nova e tal. E aí o Agenor entrou em contato com a gente para quando ele voltasse a gente se encontrar e fazer um som, né? Ele estava com essas músicas que tava vindo e ele estava tendo essas inspirações e tal, e querendo voltar a tocar quando ele voltasse para Manaus. A gente acabou se juntando ali. A gente teve um encontro no início, trocou uma ideia e tal, e logo depois eu viajei, passei um mês fora. E aí ficou ele e o Agostinho trocando ideia no estúdio, ensaiando, fazendo um som. E aí quando eu voltei, meio que já tinha umas músicas pré-prontas, assim, só pra gente fechar, né? E a gente já foi se encontrando mesmo, se encaixando, se conhecendo ali musicalmente e trocando ideia mesmo. Foi mais ou menos isso aí. Fala aí, Agenor. Fala, Agenor. Colibri, cara, eu toco contrabaixo e canto, né? Toquei muito tempo, sou fundador, né? Era compositor, era produtor, também da banda Laíde Negão. A gente fez vários shows no Sesc Pompeia, fui Melhor da Prata, fui para o Show Livre, consegui, assim, né? Nessa cena, o que essa cena nos permite, eu fui tentando explorar, a gente foi tentando botar um pé fora aqui da cidade de Manaus, tentando, né, agitar a cena, fazer um movimento assim na noite com mais firmeza, com mais sinceridade e tudo mais. Em determinado momento, houve um desencontro, os meus estudos, a minha pesquisa, a minha visão sobre música indígena foi me levando para um caminho diferente, que não estava mais assim dando liga. E nesse momento, eu vislumbro Agostinho e Léo, assim, levando em consideração que os meninos são, né, uma referência do instrumental manauara dessa nossa geração, porque a Selva Madre é uma banda instrumental, a banda que eles têm, né? Na verdade, eles tinham mais ativamente, mas essa banda ainda tá aí, né? Então, a gente pegou a bateria e a guitarra, juntou com esse contrabaixo que eu fazia, e a gente entrou nessa nossa nova proposta, né? Uma proposta mais Power madura. Trio, né? No velho exemplo do Power Trio, que é legal. Um Power Trio e tal, porque esse Power Trio também há limitações, assim, algumas pessoas podem pensar dessa maneira, mas também há outras possibilidades e potencialidades. A gente pode, por exemplo, ir para a Sampa com mais facilidade, a gente pode estar presente em festivais com mais tranquilidade em relação a recurso e tal. É nessa tentativa que o nosso Power Trio ele funciona, assim, uma bandona tocando, sei lá, Paralamas, The Police, Rush, sabe? O negócio toca todos os instrumentos ali em um diálogo, em uma progressão, uma brincadeira em cima de ritmos brasileiros, assim, de síncopes mais brasileiradas e tal. É mais ou menos nessa pegada.
E aí a gente Estava formou. falando de Power Trio, aí o Agostinho caiu aqui a ligação dele, que ele vai voltar. Aí eu fico na guitarra agora, na banda, eu faço a guitarra. Para continuar o Power Trio, porque o cara tá falando do Power Trio, só tem 3 lá, o apresentador. Então, eu já estou tocando a guitarra, estou brincando, né? Mas é assim que nasce, né? Você já conhecia o trabalho, vocês já se conheciam, né? O trabalho um do outro, né? Na verdade, né? E agora só aproveitando para se unir. E o Alaíde Negão acabou, o Agenor. Os meninos continuam ainda produzindo, continuam fazendo as coisas assim, baseado, né, em outra proposta tal. Eu que naquela divisão daquela criança, eu falei, não, pode ficar, que eu não vou dividir essa criança, não tem problema. Foi nesse sentido, assim, a banda segue, eu sigo fazendo minha proposta, um pouquinho diferente e tal. Porque é muito louco esse lance de banda, eu penso muito assim que há ciclos, né? A gente tem que tentar entender, e se a gente quer cultivar um negócio mais duradouro, a gente tem que respeitar esses ciclos e tal, respeitar a vida pessoal de todo mundo, porque como a gente começou o nosso papo falando da nossa vida pessoal, porque eu acho que é o que mais... claro. É o primeiro, né, cara? Como é que a gente vai se expor para ficar doente? Como é que a gente vai se expor, né? A gente está falando de uma cidade assim como Manaus, como o Brasil, né? De uma cidade que, querendo ou não, à noite é uma cidade muito perigosa. A gente está exposto ali a muitos perigos da noite, assim, né? Questões de violência. A gente está falando de uma cidade, uma das mais violentas do mundo, junto com Caracas, Rio de Janeiro, Manaus. Então, a gente está falando de um contexto que não é tão simples, mas a gente leva na boa, leva na positividade, faz o possível para que as coisas aconteçam da melhor maneira e tal. Mas chegou no momento que, assim, eu queria novas coisas, novas possibilidades. É uma coisa muito louca, que não dá, assim, para você não consegue explicar. Entendi. Tem que buscar o caminho. Também você está insatisfeito, você quer fazer novos trabalhos, aí não tem liga, não dá para seguir também, né? Não vamos também forçar a natureza. Mas é legal que vocês tenham se reunido e fazendo esse trabalho maravilhoso que é esse disco, né? Que a gente vai ouvir mais 2 agora. Vamos ouvir mais 2? O que pode ser agora? Aproveitar enquanto o Agostinho está lá brigando com a internet lá. Pô, eu queria que ele pusesse a guitarra, imagina, não consegue nem botar a voz, né? Porque tem problema na internet. Imagina, eu queria botar a guitarra, né? Também. Mas, ó, em breve nós teremos o 5G, viu? Aí, ixi, caiu o Leonardo também. Meu Deus! Em breve nós teremos o 5G, o Agenor. Aí no 5G nós vamos poder fazer o som ao vivo aqui. Vai juntar todo mundo no estúdio. Pá, vai ficar que doideira! Não é? Então, já que só está você, vamos nessa. Ouvir. O que a gente vai ouvir enquanto eles se reconectam aí com a gente? Diga lá. A proposta agora, Colibri, é Dance Hall do Seu Manuel e Cúmbia para Não Casar. Oba! Fala um pouquinho do que é o Dance Hall. E depois você fala sobre a cúmbia, que a cúmbia é um negócio que tem muito a ver aí na região, na Colômbia e tudo mais, né? Na região de vocês aí também, todo o norte do Brasil tem muita cúmbia. O pessoal não sabe, mas tem, né? Fala total, na verdade, o dance hall como um ritmo caribenho, vamos dizer assim como a cúmbia, faz parte desse panorama de sonoridades amazônicas, assim. Isso não é conhecido de todo o Brasil, assim, a galera uma galera tem noção disso, mas nem todo mundo tem. Aqui tem muita influência, né, de cúmbia, de merengue, de Despacito, essas paradas todas, né, essas aparelhagens venezuelanas, tudo isso chega aqui com força, não chega, né, de maneira... Então, o dance hall é um pouco dessa homenagem, dessa referência, essa sonoridade amazônica, mas também faz uma relação com a cultura indígena mesmo, assim, Colibri, porque dance hall é uma tradução, eu leio nos livros de antropologia em inglês, da maloca em tucano. A maloca tem o nome Bassacauí, que é sala de dança, e quando o gringo traduz na antropologia, bota um dance hall, né, que seria... Quando a gente vê aquela maloca indígena, na verdade, a gente está vendo um salão de dança que tem um poder, uma eficácia mágica, assim, mágica em relação aos indivíduos, à saúde dos indivíduos, da galera, né, tudo isso. Então, tem essa relação. E aí, foi a primeira música que eu e o Agostinho a gente foi desenrolando no processo de composição desse disco e conta essa história, assim, conta essas
esses feitiços manauaras, essas coisas, essa noite manauara, esse calor, faz referência um pouco a isso, né? A essa nossa realidade dançante e tal. Assim como a Cúmbia para não casar traz também essa referência, uma letra assim um pouco irreverente sobre valores e tal, né? E a gente faz essa brincadeira cantando em um portunhol, trazendo essa referência também aqui dessa nossa BR-174 que vai bater na Venezuela, sabe? Eu fui criado em Roraima, na minha adolescência e tal, então sempre tive a Venezuela muito presente, cara, muito presente mesmo. E sempre foi muito bom ir para a Venezuela, assim, na parte de fronteira ali, em Pacaraima, na região do Monte Roraima, assim como em Margarita, que a nossa família de Boa Vista, a família manauara, adora fazer um veraneio em Margarita. A gente pega o nosso carro, vai embora, vai bater no Caribe aqui, né? E trazendo um pouco dessas referências, dessas brincadeiras, dessas coisas assim de Manaus. Legal. E o seu Manuel, no caso, que Manuel que é? É o seu Manuel que a gente conhece ou é outro seu Manuel? Então, aí fica a referência para o seu Manuel Cordeiro, para o primo do Léo, para o meu avô, para o seu Manuel é um clássico aí da nossa cultura brasileira. Legal. Então vamos ouvir então o Dance Hall do seu Manuel e o Cúmbia para não casar. Roda! Lara 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 la, 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 lara la la, lara la la, lara 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 la. No dance hall do Manuel, descaindo a linha branca, põe feitiço no papel. Agora que geral vai pra lá, não sei porque eu também vou. Eu te encho de desejo e você me enche demais. Lara, 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 lá. 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 Lara, la, la. Lara, la, la. Lara, 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 lá. No dance hall do Manuel, e descaindo a linha branca, põe feitiço no papel. Agora é que geral vai pra lá, não sei porquê, mas eu não vou. Eu te encho de desejo e você me enche demais. Agostinho vai dançando por aí, o Léo vai dançando por aí, o Agenor vai dançando por aí. O mundo todo eu me perdi. Agostinho vai dançando por aí, o Léo vai dançando por aí, o Agenor vai noiando por aí. O mundo todo eu me perdi. Tem curão, tem curão, tem. 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 No dance hall do Manuel, e descaindo a linha branca, põe feitiço no papel. Agora que geral vai pra lá, não sei porquê, mas eu não vou. Eu te encho de desejo e você me enche demais. Esse menino vai dançando por aí, o Léo vai dançando por aí, o Agenor vai dançando por aí. O mundo todo eu me perdi. O Julinho vai dançando por aí, a Cris vai dançando por aí, a Amaral vai dançando por aí. O mundo todo eu me perdi. A Valéria vai dançando por aí, a Núbia vai dançando por aí, a Jam vai dançando por aí. O mundo todo eu me perdi. A Silvinha vai dançando por aí, a Lara vai dançando por aí, a Patrícia vai dançando por aí. O mundo todo eu me perdi. Yo maduro estoy, años después, ahora sé que quieres tú.
casar, pra namorar, pra só ficar, pra separar um tempo pra pensar. Yo maduro estoy, años después, ahora sé que quieres tú. De mirar, tú a bailar, sinto que quer cumbia pra não casar, pra namorar, pra só ficar, pra separar um tempo pra pensar. Pra só ficar, pra separar um tempo pra pensar. Pra namorar, pra só ficar, pra separar um tempo pra pensar. Pra namorar, pra só ficar, pra separar um tempo pra pensar. Estamos de volta com Agenor, Agostinho e Léo. Isso mesmo, Agenor Vasconcelos, Agostinho Guerreiro e Leonardo Moraes. O trio é o baixo, é a guitarra e a bateria, o Power Trio. Eles estão lançando o álbum Agenor, Agostinho e Léo. Estamos ouvindo várias canções desse disco. Eles estão lá em Manaus. A gente está com um problema na conexão do Agostinho. O Agostinho está tentando entrar e tal, e o Léo e o Agenor estão segurando a onda aqui, né? Por enquanto a gente fica no baixo de bateria, drum and bass, na melhor tradição do drum and bass, muito legal. E eu fico aqui fazendo uma guitarrinha, enganando, né? Enquanto o Agostinho não entra. O Agostinho está para entrar a qualquer momento. Gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho, vocês já falaram do som, da pesquisa, né? O Agenor da pesquisa, viajando mais para o interior ainda de Manaus, que Manaus para conhecer inteira, por exemplo, você fala assim, você conhece o Brasil inteiro? Conheço algumas capitais, né? Mas você conhece, por exemplo, a Amazônia inteira? Acho que o cara vai passar uma vida e não vai conseguir conhecer a Amazônia inteira, né? Então tem muito a conhecer. Tem muita variedade musical na região toda, Agenor e Leonardo. Uma pergunta para vocês dois. Como é que é essa variedade musical? Como é que vocês encontram? Não só da questão urbana, Manaus, né? Mas fora de Manaus, os sons indígenas. Vocês conseguem... já existe um mapeamento, por exemplo, eu quero ouvir os sons das várias regiões do Amazonas. Tem isso já classificado, catalogado para estudar ou não? Cara, Colibri, por incrível que pareça, não tem. Essa ideia que você falou já houve iniciativa por parte aqui de instituições públicas e tal, de fazer um grande mapa, mas isso sempre não se conclui, não é democratizado o resultado desses projetos e tal. Mas, cara, a gente está falando de uma região que só de línguas tem uma variedade linguística quase tão grande quanto a Europa. Então, se a gente pegar, por exemplo, só a galera ali do Alto Rio Negro, né, os parentes do Alto Rio Negro, os indígenas, a gente está diante de 23 línguas, né, 23 povos indígenas que falam línguas diferentes. Então, a gente está diante de um grande mosaico que não foi ainda assim, né, entendido, compreendido, né, como você citou aqui, eu faço a referência também. O Brasil não conhece o Brasil, então a gente aqui também, o Amazonas não conhece o Amazonas, a gente está nesse processo de construção também junto, né? A gente tem a galera do Pará aqui que traz também a sua música de maneira que é uma referência, uma inspiração, pelo menos para mim, eu acho que para a gente, né, de projetar grandes cantores como Gabi Amaranto, Felipe Cordeiro, Félix Lobato, né, uma galera
né? A gente tem ali o Pio Lobato também, um pessoal ali que trouxe também, junto com pesquisa e muito trabalho assim nesse setor musical, trouxe essa música do Norte. O Amazonas aqui tem outro tesouro, e aí a gente, ali junto com a fronteira, por exemplo, do Peru com o Amazonas, ali na região de Tabatinga, Letícia, a gente tem bandas perto ali em Iquitos, como Los Venglers, né, que é uma banda de cúmbia indígena, né, uma galera assim, uma parada fenomenal, né, guitarristas, né, uma galera que já circulou naqueles festivais da Europa, da gringa. Então a gente tem não só o boi, né, aquilo que a gente conhece muito como o boi de Parintins, tal. A gente tem o gambá, né, que são coisas parecidas com carimbó. Tem uma infinidade aqui de coisas a serem ainda estudadas e democratizadas aí para o Brasilzão. E em Roraima, por exemplo, eu me inspiro muito no movimento Roraimeira, que são três compositores, cantores, que é o Neuber Uchoa, o Zeca Preto e o Eliakim Rufino. E eu vi ali, né, cantores regionais inspirarem uma cidade, inspirarem um estado, estarem presentes, né, tanto no evento do indígena, né, o evento ali da festa da comunidade da Maloca da Tabalascada, assim como presente nos eventos dos agropecuaristas da região, dos pecuaristas assim, eles embalaram uma geração, e para mim é uma inspiração muito massa, porque são compositores, né? Eles trazem essa arte, eles processam toda essa arte brasileira e dizem assim, ó, isso é do norte, a gente canta por aqui, a gente fala desses assuntos, desses temas. Então, tem uma infinidade, cara, musical aqui. Eu acho que os meninos podem Não, dar... é uma riqueza muito grande. Sem falar, como você acabou de dizer, da cúmbia, né, que tem a influência do Caribe também, o som, que está mais perto de vocês aqui, claro, do que o pessoal aqui de São Paulo, que não tem nem noção dessa diversidade musical, dessa qualidade musical. Quando se fala cúmbia, para vocês aí está muito perto, está muito próximo, né? Até para ouvir os sons das rádios e tal, é uma coisa muito próxima. Para nós é muito distante, né? Porque o país é um grandão desse jeito, né? Fala aí, Leonardo. E o Agostinho voltou aqui. Salve, Agostinho. Nós vamos dar um salve para você sempre. Se não conseguir falar, tudo bem. Estamos com você, estamos com você. Está congelado É ali, isso ó. aí. Tá congelado. Fala, Leonardo. Como a Genô falou, né? Vocês estão me escutando? Tem bastante. Aqui em Manaus, aqui no Amazonas, o pessoal também ouve muito os ritmos que o Brasil ouve, né? Que é o forró, o sertanejo, isso também faz muita parte das festas aqui de Manaus. Mas os cantores daqui da região, né? Como hoje em dia eu tô morando com meus avós, e eu vejo que eles ouvem também muito dos compositores antigos aqui da região, sabe? Aqueles brega bem antigos, aqueles compositores legal. que sabe, tem tradição mesmo, assim, de guitarrada, de carimbó, também tem essa raiz da cúmbia e tal. Eu acho bem, bem legal, assim. E é bem interessante eu participar, por exemplo, com o meu avô, ele ouve bastante esses discos, sabe? E eu acho bem legal, assim. Que é uma influência também Além do boi bumbá, e isso, é uma influência muito grande, assim. Tem as tradições folclóricas e também da ancestralidade. Vai trazendo as coisas do seu avô, da família, que você vai ouvindo e junta tudo isso, dá o som de vocês, que é o som tão legal, né? Agostinho, nós estamos falando das influências, né, musicais e desse panorama tão rico que é a Amazônia inteira e Manaus, né? E você, por favor, fala aí também das guitarradas, que a guitarra é um instrumento que se apresenta com muita originalidade aí na região, não é isso? Fale aí. Pois é. Tá escutando legal aí? Dá para escutar agora? Agora sim, estamos ouvindo. Então, assim, essa coisa da guitarrada, essa coisa do regional sempre foi muito presente. Como eu nasci em periferia, cresci em periferia, brincando com a molecada na rua, brincando de papagaio, então nos anos 80 isso era muito tocado, então isso era muito presente na minha infância. Então, assim, foram coisas que ficaram muito tempo guardadas em mim, que foi um tempo que, quando eu comecei a estudar música mesmo, a gente entra numa fase da música que
a gente ainda vai aprender a conhecer o que é música. Então, mas aquele negócio sempre foi muito presente, como sempre vivi em periferia, e a gente sabe que é dos anos 70 para agora, a gente pegou uma fase muito boa, que foi os anos 80, 90, nessa questão de as coisas, tipo assim, a guitarrada aqui em Manaus. Nos anos 80, o Ozé da guitarra era um cara muito presente. O Ozé da guitarra, praticamente, eu considero ele como o Jimi Hendrix da guitarra. Tá entendendo? Assim, do norte, para mim, porque ele é um cara tão simples. Eu vivi um pouco uma temporada com o Ozé da guitarra aqui em Manaus. Eu conheci ele. Eu era doido para conhecer o Ozé da guitarra. E acabei conhecendo o Ozé da guitarra. Estava doente. A gente fez procurou todos os cuidados para ele, né? Para ele fazer uma cirurgia. E eu tive esse contato com ele. E eu percebi que o Ozé da guitarra, ele é um cara muito do povo. Ele é muito do povo mesmo, assim, ele não é um cara que ostenta as coisas. Então, tipo assim, aí eu comecei a perceber realmente quem era o Ozé da guitarra, como ele conseguiu fundir essas coisas da vida dele com a música. Então, assim, a guitarra, assim, a guitarrada aqui em Manaus, ela não é chamada de guitarrada. A guitarrada aqui, pelo Ozé da guitarra, é lambada. Lambada. O Ozé, ele tocava lambada, tá entendendo? Uhum. E para outra vertente, que é o beiradão, que é mais puxado para o lado do saxofone. Então, assim, aí eu fui começar a conhecer mais, realmente, porque se você pegar a guitarra daqui dessa região dos nossos interiores aqui do Amazonas, de Manaus, aliás, que é Tefé, onde o Ozé nasceu, o André do Amazonas, que era mais residente daqui de Manaus, também do interior, Magalhães. Você pegar as guitarras deles e colocar próximo das guitarras da galera do Pará, tem uma diferença, tá entendendo? Uhum. O Ozé, ele, tipo assim, ele é um guitarreiro que, se você escutar realmente, procurar entender mais um pouco a guitarra dele, você percebe que a guitarra dele é muito do interior. É uma coisa muito tipo... eu falo até que ele é um pouco mais folclórico pro lado das festas juninas. Entendeu? Ele tem uma diferença bem grande. Então, assim, a guitarra tem essa diferença da nossa guitarra, sim, para a guitarra do Pará. A guitarra do Pará ela é mais melódica, ela tem mais harmonias, e a nossa ela é mais, assim, realmente mais visceral. Como eu falo, que eu sinto no Ozés uma coisa que eu não sinto nos outros guitarristas. Então, foi uma coisa que me puxou bastante. E você traz também, você procura trazer essa tradição do Ozés para o seu som também, é isso, não? O Ozés foi um cara que eu me baseio muito. O Ozés é um cara que eu me baseio muito na minha guitarra. A simplicidade dele e essa coisa de a empolgação da guitarra dele, a linguagem dele, que é muito simples, mas é uma linguagem assim. Puxa vida. Vai falando, agora que estava bom a conversa. Mexe com tudo. Então, assim, das guitarras mesmo, da guitarrada, da lambada, da guitarra, tem uma coleção de discos, entendeu? De vinis, assim, tem toda... Então, Augustinho, a gente está te ouvindo agora, voltou um pouquinho picotar de novo, estava ótimo, mas voltou a picotar de novo. Vamos aproveitar para ouvir enquanto a gente reconecta tudo aí. Vamos ouvir mais duas? Agora eu vou deixar o Leonardo escolher, porque o Agenor, quando ficou sozinho aqui na parada, ele escolheu as músicas todas. Agora vamos deixar o Leonardo escolher. Escolheu, né? Estou monopolizando o repertório. Não pode monopolizar. Tem que equilibrar esse power trio aí, senão não vai dar certo. Verdade. Fala, Léo. Fala aí, Léo. Pode ser o Dance Hall do Manuel. Já foi. E o Cumbia para Não Casar. Já foi? Já foi essas duas, exatamente, que ele pediu já. Olha aí. Vocês estão de sintonia. Então, pode pedir outras duas. Bota o Tribus. Tribus? É autossuficiente o nome da música. Autossuficiente. É o nome interno, Tribus. Autossuficiente. E a outra? Mas pode escolher. E a outra... Quer que eu escolha? Eu escolho, porque eu ouvi o disco todo, pô. Escolhe uma aí que você gostou. Comunista. Vamos botar Comunista. Porra! Beleza, massa. aí, ó. É sugestão minha. Fala um pouquinho.
Essa música comunista aí, na última reunião de família que teve da minha família, a gente ouviu bem alto ela. Foi mesmo, Léo? É mesmo? Então fala um Foi. pouquinho dessas duas canções, o Autossuficiente e da Comunista, para a gente ouvir na sequência. Diga lá. O Autossuficiente é uma música que o Agenor fez em parceria com o Milton. Foi essa música, Agenor, que tu fez em parceria com o Milton, né? E aí a gente produziu ela, estava no tempo do carnaval essa música. E aí a gente meio que produziu uma marchinha ali, né, um frevo, e ficou bem para cima, bem animada mesmo, assim. E fala muito de você ter amigos, de você... muitas vezes você querer ser autossuficiente, mas quando você precisa de uma ajuda, você tem que ter os amigos ali do lado, né? É verdade. E para passar por esses momentos difíceis de pandemia, esses momentos difíceis que você perde alguém, ou que você precisa conversar, né? Tudo a ver com esse momento que a gente está passando, né, Léo? Tudo a ver, né? Exatamente. E a Comunista fala da menina comunista que chega e os caras ficam com medo de conversar, de chegar, daquele jeito, né? Sabe que o cara, quando é contra você e fala, ele fala, não, então você é comunista. Os caras nem sabem tipo o que isso. Tem os caras que nem sabem o que é, bicho. Esse que é o pior. Não, tu tá agora na balada Brasil, né? 2021. Tá na balada e do nada, não, mas fulano é comunista. Tu olha pro cara e fala, pô, meu, o que é que tem a ver esse tipo de comentário, tá ligado? Não tem o menor sentido, velho. Sentido nem histórico, o cara não consegue contextualizar esse comunista, né? É absurdo mesmo. E assim, quando o cara... contradição. Se você é contra o Bolsonaro, você é comunista. Pronto. Isso. Mas por que você... Você é comunista. Pronto. Os caras rotulam, né? Que é uma luta. Nós estamos vivendo um momento bem louco mesmo. Né? Muito doido mesmo. Vocês têm que comentar isso aí, porque é difícil, né? Você lidar. Se você está se você pensa de uma forma que não concorda com o cara já te rotula assim, você é isso, é aquilo e tal. E fora os palavrões na sequência e tal, se você não concorda. É um momento bem louco mesmo do país, né? Vamos ouvir então Autossuficiente e a Comunista. Roda! Tchururup, tchururup. Eu gosto de andar arrodeado por amigos. Onde quer que eu vá, não gosto de estar sozinho em nenhum lugar. Sem essa de ser autossuficiente. Quando quer chorar, procura um ombro pra deitar. A cabeça sem o pescoço não pode levantar. O joelho dobra, ajoelhando pra rezar. Dá também pra vadiar, dá também pra só curtir, dá também pra se entreter sem tapete. Dá também pra vadiar, dá também pra só curtir, dá também pra se entreter sem tapete. Eu gosto de ouvir o ensinar do tempo amigo. Toda hora lá, o tempo vai mostrar que mesmo você sozinho não está. Autossuficiente como a tribo, que quando quer trocar, organiza o festejar. O brilho no olhar de um menino, a cabeça erguida, pois vencido não se dá. Dá também pra vadear, dá também pra só curtir, dá também pra se entreter sem tapete. Dá também pra vadear, dá também pra só curtir, dá também pra se entreter sem tapete. Pra vadiar, dá também pra só curtir, dá também pra se entreter sem tapete. Dá também pra vadiar, dá também pra só curtir, dá também pra se entreter sem tapete. Dá também pra vadiar, dá também pra só curtir, dá também pra se entreter sem tapete. Dá também
também pra vadiar, tá também pra só curtir, tá também pra se entreter, sem tapetir. Usava um batom vermelho, tatu de estrela no dedo, para mostrar ao querido interessado dos muitos que a queixava. Playboyzada assustava, a gata é comunista. Cada história. Da precarização, usava um batom vermelho, tatu de estrela no dedo, para mostrar ao querido interessado dos muitos que a queixava. Playboyzada assustava, a gata é comunista, os boys tão carentes na pista. A gata é comunista, metida ambientalista. Precarização, vermelho no dedo e querido interessado a queixar. A playboyzada assustava, a gata é comunista, os boys tão carentes na pista. A gata é socialista, metida ambientalista. A gata é comunista, os boys tão cabreiro na pista. A gata é socialista, metida ambientalista. Da precarização, usava um batom vermelho, tatu de estrela no dedo, para mostrar ao querido interessado dos muitos que a queixava. Playboyzada assustava, a gata é comunista. Da uberização, usava um batom vermelho, tatu de estrela no dedo, para mostrar ao querido interessado dos muitos que a queixava. Playboyzada assustava, a gata é comunista, os boys tão cabreiro na pista. A gata é socialista, metida ambientalista. Uberização, vermelho no dedo, querido interessado a queixar. A playboyzada assustava, a gata é comunista, os boys tão cabreiro na pista. A gata é socialista, metida ambientalista. A gata é comunista, os boys tão cabreiro na pista. A gata é socialista, metida ambientalista. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o pessoal diretamente de Manaus. As conexões em Manaus, estamos com alguns problemas, mas está aí firme. Agenor Agostinho, Léo. O Agostinho que está com problema. Ele vem, volta, fala, sai, porque está com problemas na internet, mas é assim mesmo. A gente tem que levar numa boa. E o Léo e o Agenor estão aqui com a gente para, né,
explicar um pouquinho. Eu falei das influências do mapa, né? Porque eu tenho uma curiosidade, quando o Agostinho acabou de falar das guitarras, né? Eu falei, isso está tudo... Existe a história, por exemplo, do Oséias, esse cara, como é que ele tocava guitarra, tem um legado, o pessoal, o Agostinho está seguindo, né, esse legado dele e tal, mas tem todo um estudo, isso dá para ser, tem acesso, a gente tem acesso a todas essas informações, ou a gente fica ao Deus dará aí com relação a esses artistas todos aí de Manaus e da Amazônia em geral? Olha, eu acho que falta um pouco assim de ter uma instituição, um museu, algum acervo da música manauara assim que leve a sério essa história, porque essa história é muito bacana, né? Essa história faz parte da musicalidade mesmo, da formação sonora aqui da galera, vamos dizer assim. Mas eu acho que para você acessar esse conhecimento, Colibri, sobre a história do Oséias, a história dos guitarristas, Agostinho pode depois falar direitinho, do Magalhães, né, do André Amazonas, essa galera toda, para você acessar essa história e esse conteúdo, seria mais adequado acessar por meio das pesquisas da galera que é curiosa, que ama o instrumento, que gosta, que às vezes está numa universidade de música, está numa universidade e produz um conteúdo, né? Eu acho que você pode... a referência seria estar ali junto com o Bernardo Mesquita, que é um professor de etnomusicologia aqui da universidade. Ele desenvolve projetos e tenta falar com essa galera e orienta pessoas que têm muito interesse, porque assim, a galera que começa uma carreira musical aqui, Colibri, a guitarrada, é como se fosse um totem dessa sonoridade. Chega um momento que, para entender a regionalidade, você precisa olhar para essas festas do interior, né? Como Agostinho falou, para essas quadrilhas, para esses beiradões que chama, né? Esse evento nos interiores daqui, nas calhas dos rios, conhecido como beiradão, para compreender essa sonoridade amazônica local aqui, né? Então, esses guitarristas, né, como conseguiram gravar em produtoras nacionais, serem produzidos e distribuídos nacionalmente em um período X da música brasileira, eles representam essa história que chegou um passo além, né, que aconteceu no cenário nacional, aquilo que geração após geração a gente está perseguindo. Mas, como Agostinho falou, né, essa história de um bom resultado na venda desses discos, na produção desses discos, não garantiu, né, uma tranquilidade na vida para essa galera agora, nesse momento atual, né? Esse momento passou, os caras não tiveram tanta oportunidade. Eu acho que falta não só uma instituição que organize isso, né, que fale a música manauara tem esses caras aqui, Chico da Silva, né, uma galera genial, assim, a música de Manaus, do Amazonas é muito bacana. Começar a ter um museu que organize isso, porque senão tá meio que solto. E tem políticas públicas, deixa eu te interromper, Agenor, porque esse assunto é muito sério. Tem políticas públicas para manter tudo isso, para preservar tudo isso, o trabalho, por exemplo, se o Agostinho segue o Oséias na guitarra e tal, e tem essa influência e tudo mais, e estuda, mas tem políticas públicas que incentivam, por exemplo, dá uma bolsa para um músico fazer uma pesquisa profunda sobre as guitarras, sobre a sonoridade da região. Tem essas políticas públicas aí a nível estadual ou municipal também, em Manaus, ou não? Há políticas públicas para o setor da cultura de maneira geral, assim, né? Não há algo específico. Então, muitas vezes o pessoal da nossa geração está interessado em fazer o seu conteúdo artístico, de compositor. Poucos estão interessados em fazer pesquisa, em produzir conteúdo assim. Mas há, sim, né, há documentários sobre isso, há documentários sobre o Beiradão, há documentários sobre, né, os guitarristas do Pará, que é uma coisa... A pesquisa do Pio Lobato lá, né, gerou o tombamento da guitarrada como um ritmo mesmo, né, tombado, né, reconhecido pela instituição Estado, né, através das suas plenárias, dos seus legisladores e tal, reconheceu a guitarrada como aqui no Amazonas a gente ainda carece disso, assim, sabe? A gente tem que estar pedindo, isso é guitarrada, isso é do Estado, pô, vamos investir aqui, vamos fazer um festival de música local. Sempre, normalmente, a gente está meio que trazendo, como o Léo falou, os sertanejos, os forrós,
né? Mas a gente vem aqui costurando, né? Tem que ver também, Colibri, que Manaus é uma cidade muito industrial, né, cara? O projeto aqui ele não é um projeto meio cultural, é um projeto mais industrial, que a nossa militância é trazer a cultura junto, assim, para que também haja investimento nessa área. Só para dar um exemplo aqui, por exemplo, eu fiquei encantado quando teve um show aqui no Auditório Ibirapuera, aqui em São Paulo, o Terroir do Pará, né? Então, muita gente, eu conheci o som de todo mundo, porque era um festival mesmo, um show de cerca de 3, 4 horas quase, né? Mais de 3 horas, com certeza, que mostrava um panorama da música de Belém do Pará, sabe? Eles fizeram, então, e tinha patrocínio e tal, quer dizer, eles são bons de marketing lá, a turma, porque fizeram um belo patrocínio, e eu tive acesso aqui, um cara de São Paulo, um jornalista, vai lá ver, né? E eu vi o som, comprei discos dos músicos que tinham lá e tal, né? E os guitarristas tal, e os guitarreiros, enfim, né? E eu acompanhei, eles fizeram um panorama da música local, né? E então eu estou dando exemplo de Belém do Pará, que eles fizeram digamos, um lobby bem feito, né? E uma bela distribuição, marketing bem feito. Porque aqui em São Paulo a gente ficou sabendo muito mais do Belém do Pará por conta desse festival, que, se não me engano, circulou o Brasil todo, né? Mas com patrocínio, não é? Com patrocínio do governo, né? Se não me engano. Então, foi isso mesmo? Então, a gente, por exemplo, né, vamos falar aqui de um edital de música muito cobiçado nacionalmente, o Natura Musical. O Natura Musical fornece, através da Lei de Incentivo do Pará, salvo engano, uma verba específica para paraenses, para a galera que produz no Pará. Assim como no Rio Grande do Sul, na Bahia, parece que ele tem outros. Se eu, como manauara, quero me inscrever no Natura Musical, eu tenho que me inscrever no edital nacional e concorrer com 5 milhões de projetos, porque não tem esse lobby, né, através das instituições que poderiam estar, a gente tem recurso aqui do imposto tal que pode investir em cultura, mas aí parte de políticas públicas, como você falou, né, Colibri? E aí a gente ainda está engatinhando, a gente está ainda tentando, né? O Pará tem lei de incentivo estadual, salvo engano, Belém deve ter lei de incentivo municipal, a gente tem só os projetos dessas leis, elas nunca são executadas, eles estão sempre projetando, gerando um lobby, vendendo esse negócio, vai ter, mas no final das contas, normalmente, são recursos que são distribuídos através de edital premium, né? Isso tem a prestação de contas, ela não é obrigatória nessa modalidade. Então, eu acho que a gente ainda tem que passar para o nível 2, assim, de produção, sabe? De pegar esses recursos, pensar como vai investir mesmo, como vai distribuir eles de maneira mais justa e tal. Eu acho que a gente ainda está chegando estamos nesse processo, estamos nessa militância. Que material e qualidade musical não faltam, né? Não falta história, né? A gente tem músicas não tem nada, isso aí indígenas. tem muito. Né? Fala aí, Léo, Agostinho, assim que você puder. Fala aí, Léo, Agostinho. Espera aí. Primeiro o Léo. Fala aí, Léo. O Léo abriu o microfone, vamos ver. Fala. Cadê o Agostinho? Tá aqui, velho. Não, é isso que o Agenor falou mesmo. Tem alguns produtores de conteúdo que fizeram já algumas pesquisas, alguns documentários sobre isso, né? Sobre guitarrada, a gente encontra muito na internet mesmo, assim. Mas nesse âmbito de pesquisa mesmo, de catalogação e tudo, a gente é muito difícil, assim, até para a gente mesmo, às vezes buscar esses conteúdos, a gente tem que ir em pessoas que conhecem, pessoas que têm um disco, pessoas que têm um contato ou que têm mais conhecimento sobre isso, para conseguir adquirir essas informações, assim. Eu outro dia, é até uma experiência engraçada, eu outro dia estava pesquisando na internet sobre bateristas, referências em lambada, baterista referência em carimbó. Acabou que eu caí num vídeo que era eu tocando numa banda quando eu estava voltando no barco de Parintins para Manaus. Assim. Entende? Você é o referência, o baterista referência, pô. É isso aí. Pronto, descobrimos que ele é um baterista. Eu estava pesquisando no YouTube, pesquisando no Google, e acabou que caiu no vídeo que eu estava tocando, sabe? Aí o Agostinho é guitarristas referência, cai num vídeo dele também. Pronto. É loucura, né? E essas coisas acontecem, assim. Acaba que, como a gente está mais
a cena atual é o que fica muito como um espelho, assim, para a galera que está pesquisando mais esse conteúdo, né? Mas passei um tempo em São Paulo, em 2019, e vi que a galera daí busca também muito esse conteúdo, assim. Acaba que o pessoal cai muito nos guitarristas do Pará, né? É verdade. Como eu te E falei, eu tive, aqui do Amazonas, eu tive eu vi que conhecimento, a galera... eu descobri porque eu fui ver esse festival. Claro que eu gosto da música nacional, já faço isso, né, de uma pesquisa geral, gosto muito. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, e é muito mais legal, né? Fiz o contato. Até com, acho que estava até o Manuel Cordeiro, se não me engano, nesse dia aí, do Terroir do Pará. Muita gente, né? Enfim, diga, desculpa. Aqui do Amazonas a galera conhece muito o trabalho do Osés da guitarra, né? José e tal. Que ele acabou gravando em São Paulo, tem um material mais distribuído por gravadoras e tal. Então tem um material maior na internet e tal. Mas assim, é bem complicado de você realmente buscar a fundo esse material, assim. Difícil. Fala, Agostinho, se der para você conseguir falar aí, fica à vontade. A gente tá falando. Agora sai, né? Apertar essa cordinha aí para ver Você tem se... falado pouco, mas muito bem, viu? Segundo os seus companheiros. Então, esse lance das informações, tem informações. O Bernardo é um cara que, como ele é professor, ele hospedou o Oséias lá, então ele ficou teve mais acesso, porque assim, aqui o que ficou de registro dessa galera foi só os discos. Tem o filho do Magalhães, né, que é o Lincoln, mas assim é uma coisa muito desfragmentada. Assim, não tem aquela coisa, uma união, entendeu? Até mesmo tive contato, o Bruno, que é do Clube da Guitarrada lá do Pará, ele esteve aqui. Ele foi conhecer o Ozé, a gente já estava mantendo contato, então ele foi fazer uma pesquisa com o Ozé, nesse período que o Ozé estava doente. Então, assim, mais pessoas de fora que vêm fazer o trabalho para ter mais informações do que próprio daqui. O que acontece, assim, como a gente não está falando, são poucos. Tem a informação, mas são muito poucos. Por exemplo, o Bernardo é um cara que trabalha bastante com essas coisas de divulgar mais o trabalho regional. E tem outras pesquisas que eles prestam atenção, não é daqui. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem de informação desses caras é os discos, tá entendendo? Porque o único que está vivo dos guitarreiros daqui do Manaus, do Amazonas, é o Oséias. Entendeu? Só que o Oséias, ele é um cara, ele é um tipo do caboclo muito desconfiado. Entendeu? Ele é muito visceral, tá entendendo? Ele é muito desconfiado. E tá certo, né? Tá certo. Tá então, tipo assim, quando eu conheci ele, eu fui em casa buscar o disco para ele autografar o disco. Ele me olhava de uma forma assim, o que esse cara quer realmente? Até que a gente foi conversando, ele autografou o disco. Aí ele me levou na casa da filha dele, para conhecer a casa da filha dele. Aí a gente começou a ter mais contato. Mas, assim, realmente assim, as informações que a gente tem, que eu sinto das informações dos nossos guitarreiros aqui dessa nossa região aqui, são poucas. O que a gente tem, o que eu pesquisei é do Senhor F, o que eu tenho de contato é com o Bruno, que ele já me passa as Tá, vou de novo. Coitado do Agostinho. informações do Aldo tem outro trabalho lá. E o daqui não, o daqui assim, parou mesmo. É dureza, é dureza. Não, e eu queria saber de vocês assim também, como é que é a influência, porque vocês fazem rock também, vocês fazem um pop, vocês fazem o carimbó, vocês fazem a música regional, mas misturam de forma festiva toda uma sonoridade. Eu queria saber as influências no instrumento ou na composição dos compositores e instrumentistas brasileiros para vocês, do Brasil todo, que vocês têm como figura. Hein? Começando com o Leonardo na bateria. Ele foi procurar referência e ele achou ele mesmo. Mas eu queria saber dos bateristas que você... Aparecem muitos vídeos mais atuais, assim, né? E aí, um desses vídeos atuais, assim, que acabou aparecendo foi um que eu estava tocando. Mas eu tenho uma referência muito grande também, que é um batera, é o Ayrton Gaúcho, que é um cara que toca muito também aqui em Manaus, bastante conhecido.
Ele é o batera da Orquestra de Beradão do Amazonas também, né? Então é um cara bem técnico, assim, que eu vejo que mistura muito jazz e carimbó e tudo, assim, né? Ele é um grande baterista. Mas, assim, na nossa composição, a gente procura misturar de tudo, assim, tanto o rock, o reggae, o dancehall, as lambadas, né? E eu gosto muito de percussão também, e aí acabo misturando um pouco dos ritmos percussivos, né? O marabaixo, o carimbó mais tocado na percussão mesmo também. Eu busco sempre Os tambores também, essas não só na inspirações. bateria, né? Os instrumentos de percussão, os tambores e tal. Isso. E aí de A gente baterista busca aqui muito isso. da história da música brasileira, aqui dos instrumentistas, você tem algum que você conheceu, ou sempre teve o disco guardado como referência aí em nível Então, nacional? eu sou o mais novo do trio, né? Eu sou de 95 para cá. Então eu peguei mais essa geração assim Mais para cá. mais atual, entendeu? Então, gostava quando eu era mais adolescente, eu gostava muito de Charlie Brown, Entendi. aquelas bandas de hardcore, entendeu? Essa era um pouco da minha influência assim de bateras que eu tinha como mais visceral assim para tocar uma forma que eu achava assim empolgante, né? Uma forma que O cara do Sepultura eu também, o poderia me Igor, você não gostava? expressar, os caras do Sepultura, assim, Agora tem todos um esses novo bateras assim baterista do mais. Sepultura que é um absurdo, tal de Casagrande lá. Não, O agora cara ficou é um impossível fazer animal, cover né? do Nossa Senhora. Sepultura. Não, eu tô falando de baterista, sempre me veio à cabeça que o moleque desde pequeno, já toca de 12 anos, já toca um absurdo, né? Demais, Eu sempre demais, achei, eu demais. gostei muito do Igor. O Igor, a gente tem uma, uma ligação, porque ele é palmeirense, eu encontrei ele algumas vezes, a gente fica falando sobre futebol, e eu vi uma vez uma apresentação do Sepultura, mas toca ainda muito, né? Mas aí mudou o É, baterista, eu falei, mas quem tá tocando? Aí fui ver, o moleque, quer dizer, tem uma geração nova, né? Estou falando em todas as áreas, já ampliando essa conversa, de novos instrumentistas de alto nível, né? De alto nível, técnico, né? Também. É muito bom, verdade. não é? Muita gente boa, impressionante. E aí, Agenor, no baixo, nas composições, nas coisas todas, quem são os caras que você tem lá de referência? Não só Cara, locais, né? Estou querendo já sair um pouco da região aí do Amazonas para o Brasil todo. olha, eu gosto de muita coisa. Eu gosto de música pop internacional. Eu gosto, por exemplo, muito do Chico César. Hoje em dia, escuto muito Chico Maravilhoso. César. Né? Eu venho escutando, junto com minha companheira, de Duda Beat, a Academia da Berlinda. A gente faz assim eu gosto muito do Belchior, assim, de trazer esses dilemas da vida real para a música mesmo, assim também. Assim como eu gosto de umas brincadeiras loucas, assim, meio que parece sem sentido, coisas do Alípio Martins, mas que faz todo sentido no final das contas, né? Eu gosto dessa. Eu me inspiro muito na galera aqui, eu já falei uma vez, no Eliakim Rufino, no Neuber Uchoa, como compositores, né? Quando vocês falaram de um baixista referência, claro, me veio na cabeça, normalmente é uma fala clichê de baixista da música brasileira, me veio na cabeça o Arthur Maia, me Muito veio bom. na cabeça o Celso Pixinga, me veio na Nossa. cabeça o Arismar do Espírito Santo, mas me veio na cabeça também o Serginho Barros, que foi meu professor aqui em Roraima, que está lançando, também é compositor, toca um contrabaixo, e me ensinou, assim, não só o Sérgio Barros, como o Pablo Varela, lá na Escola de Música de Roraima, me ensinou assim que nada, nenhuma escola, cara, ela supera o palco, assim, né? Tocar ao vivo, seja para 5 pessoas, É. seja para 100 pessoas, seja para 1.000, é uma aula que até todo mundo é ali que tu aprende, na verdade. Nas aulas tu só tem os rudimentos e ali tu começa a praticar mesmo. Então eu aprendi que não pode ter medo desse momento, que tem que gostar dele e tal, e é isso, né? E infelizmente a gente não pode fazer o ao vivo agora, né? Mas vocês vão voltar em breve, vão vir aqui para São Paulo. Já estou armando aqui para fazer um show, né? E Bora! Agostinho, e os guitarristas, fora os regionais que você curte? Deve ser Cara, um montão, falar o né? quê, né, dos guitarristas que... Como são tantos guitarristas, né? O Lúcio Maia, para mim, é uma referência, assim, tá entendendo? O Roberto do Baiana System também, um cara assim que mistura o dub com o sound system. Essa galera que conseguiu
fazer esse som contemporâneo, misturar o regional. Pô, aí vem Armandinho, vem Pepeu Gomes, vem milhares de guitarristas, né? Então, assim, eu sou um cara que eu fico pesquisando mesmo. Ultimamente, eu estava pesquisando os guitarristas de forró, né? Porque, pô, pensa, acho que o Brasil é muito rico, tá entendendo? Assim, nessa mistura de cultura, assim, a modesta parte, o Brasil tem essa riqueza musical, assim, que a gente, a modesta parte, a gente fala que dá umas peias aí nos gringos aí, né? Sem Então, dúvida. assim, tem muito, lógico, tem muito, assim, falar, tem muito influência gringa também, né? Falar o que do Jimi Hendrix, na influência entre Lúcio Maia, tá entendendo? Esse guitarrista todo, né? Também, né? Então, assim, tem muita gente boa. André aqui do Sepultura, guitarra pesada. Sepultura, depois que o Zedi começou a misturar as timbaladas com as guitarras pesadas. Então, assim, tem várias coisas. Assim. Eu gosto muito dessa galera que mistura, tá entendendo? Que sai um pouco dessa coisa muito virtuosa, tradicional, mas que seja audacioso, mistura mesmo as coisas, entendeu? E aí eu falar, é meio suspeito, né, de falar dessa galera. Manuel Cordeiro, eu tive presente com ele também, entendeu? Falar o que de um cara que toca a guitarra clean, entendeu? Com aquela velocidade toda. Impressionante. Aquele swing todo, impressionante. Não, ele esteve no estúdio aqui, eu ficava babando, eu contei para vocês antes de começar o programa, eu ficava babando, né? Porque ele veio no estúdio e ficava olhando ele tocar, né? Tem outro cara assim que até tocava, a gente tem um projeto, eu e o Léo, que é o Salva Amado, que é um power trio, que é instrumental, que a gente mistura bastante coisa também. Eu já misturo mais o lance do reggae. O reggae, para mim, assim, ele parece que ele se encaixa com a guitarrada, só que tem um outro andamento, tá entendendo? Fica com aquela pegada mais lenta. Mas, assim, então, tem essas influências todas que a gente mistura bastante. Então, para mim, assim, eu sou muito suspeito de falar disso. Não, e é legal que você falou da riqueza nossa, né? Disso aí, que o pessoal já não conhece. E juntar das regiões todas, você poder trazer as influências todas e ter um som tão particular, que é o som brasileiro, né? E o que vocês fazem agora, também, que é muito original também, né? Tem um guitarrista agora que faleceu recentemente, não estou lembrado o nome dele, que tocava com a Valência, como é que é o nome dele? Ele teve lá no estúdio. Ele é do Ave Sangria. Do Ave Sangria. Maravilhoso. Cara, esse cara conseguiu trazer aquela guitarra pesada pro Valência, tá entendendo? Tem coisas assim que só o Brasil sabe fazer. Exato. Eu fiz ele fazer o Aí é que é uma outra coisa da guitarra, né? Tipo, dominar uma distorção no teu não do Alceu Valência, não aquela é melodia, Exato. Não é uma coisa assim tão... Não, os caras maravilhosos. Muitos, né? Nós temos muita gente boa e vocês estão fazendo um trabalho bem legal. Vamos ouvir mais duas, que depois eu tenho que botar o punk na parada, né? O finalzinho, que é o clipe, agora não posso esquecer. Então vamos ouvir agora, como é que é? O Pimenteira? Pimenteira dela e Puçangueira dela. O que é Puçangueira? Desculpe perguntar, mas vou ter que perguntar. Já perguntei. Puçangueira, Puçanga é quem faz feitiço, simpatia para ter sucesso no amor, sucesso no trabalho. Porque você fala disso, que ela traz o amor de volta e tal, na música, não é isso? Tem tudo isso. E os Instagrams, os influencers hoje, não são, assim, se você for ver por essa perspectiva, são puçangueiros que querem sucesso no trabalho, sucesso no amor, estão abertos a discussões e parcerias em direct message. Então, a gente continua fazendo, né, tocando nossa vida com essas tônicas. Só com essa puçangueiros da tecnologia, né? É o pessoal que usa a tecnologia para fazer isso, né? Então vamos ouvir, então, Pimenteira dela e Puçangueira na sequência. Roda! Tô doido na boquinha dela, vou pôr tonza pra ela pirar, ficar olhando da janela, a quarentena acabar, um benzimento de amor que ela aprendeu com seu avô, um benzimento de amor que ela aprendeu com seu avô. Vai do botão, bota uma pimenta na canção. Vai do botão, bota uma pimenta na canção. Quando eu passar daquela porta, vou precisar de uma ajuda pra dar um trato na madeira, passar cera de carnaúba.
uma pimenteira eu vou plantar. Pimenta nunca vai faltar. Pra quando chega meu amor, benzida lá do seu avô. Vai tu, eu vou. Só me diz por que demorou. Cê foi, fiquei. Logo no momento do replay. Beribim bom bom, beribim bom bom bom. Beribim bom bom, beribim bom bom. Beribim bom bom, beribim bom bom bom. Beribim bom bom, beribim 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 bom 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 bom. Beribim bom bom, beribim bom 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 bom. Bang bang. Só para bom 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 para bom bom bang 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 bom bom. Bom para bom 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 para bom bom bom. Tô doido na boquinha dela. Vou botonzar pra ela virar. Ficar olhando da janela. A quarentena acabar. Um benzimento de amor que ela aprendeu com seu avô. Um benzimento de amor que ela aprendeu com seu avô. Vai tu, vou não. Bota uma pimenta na canção. Tá bom, cheiroso. Bota uma pimenta na canção. Quando eu passar daquela porta, vou precisar de uma ajuda pra dar um trato na madeira. Passa cera de carnaúba. Uma pimenteira eu vou plantar. Pimenta nunca vai faltar. Pra quando chega meu amor, benzida lá do seu avô. Vai tu, eu vou. Só me diz por que demorou. Cê foi, fiquei. Logo no momento do replay. Tá bom, cheiroso. Bota uma pimenta na canção. Vai tu, eu vou. Só me diz por que demorou. Cê foi, fiquei. Logo no momento do replay. Tua cara de madeira já não trem mais paz. Tua cara de madeira já não trem. Saquezendo Wall Street, live está, boca chique e bigu que mãe plantou. Aquela morena triste, puçangueira, genital influencer. Pensa que o índio ajudou. O capitalismo faz neném. Vai lá, vai. Bombeira em Letícia, socialite em Manaus. Dá-lhe o pino na compensa, abre lá pro matagal. Tua cara de madeira já não trema mais. Tua cara de madeira já não trema mais. Tua cara de madeira já não treme. Saquecendo Wall Street, live está, boca chique e bingo que mãe plantou. Aquela morena triste, puçangueira, genital influencer. Pensa que o índio ajudou. O capitalismo faz neném. Vai lá, vai. Bombeira em Letícia, socialite em Manaus. Dá-lhe o filho na compensa, abre lá pro matagal. Tua cara de madeira já não treme mais paz. Tua cara de madeira já não treme mais paz. Tua cara de madeira já não treme mais paz. Capitalismo faz neném. Vai lá, vai. Bombeira em Letícia, socialite em Manaus.
madeira já não treme, meu rapaz. Tua cara de madeira já não treme. Saque sendo Wall Street, lifestyle, a boca chique, inglês que mãe plantou. Aquela morena triste, puçangueira, genital influencer, pensa que o índio ajudou. O capitalismo não faz neném. Vai lá, vai. Bombeira de Letícia, socialite em Manaus. Dá-lhe o filho na serra, sabe lá pro Famanal. Tua cara de madeira já não treme, rapaz. 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 Estamos de volta com Agenor, Agostinho e Léo. Estamos de volta na reta final, infelizmente. O papo está muito bom, né? Agora que a gente conseguiu acertar todas as conexões, tá todo mundo falou. Último né? bloco. Estamos no último bloco, Verdade. infelizmente, né? E é claro que eu vou botar o Juruparilson. Juro, Vocês inventaram essa também, eu vou ouvir depois contar essa história. Mas no finalzinho eu queria que vocês dessem um serviço, né? Como a gente chama aqui no rádio tradicional, né? Vocês dão o caminho das pedras, como é que a gente entra em contato com vocês, o que está à disposição, esse disco todo está completo com 15 canções, está nas plataformas digitais. Vamos lá, vamos explicar para o público que está nos ouvindo como é que a gente entra em contato com vocês. Diga lá, quem vai falar? Agenor, Léo, Agostinho, fique à vontade. Galera, nós temos um site, agenoragostinhoileo.com. É tudo junto, né? Escreve Agostinho, Agenor, Agostinho. Agenor, Agostinho e Léo, tudo junto. .com, não é .br, só .com. Mas se colocar no Google lá, você acha o site. No site você vai ter acesso ao encarte do nosso disco, ao número de contato, ao e-mail, às nossas redes sociais, ao nosso disco completo que está no Spotify, em todas os serviços de stream que você pode ter acesso aí, você vai encontrar, né? Então, estamos no Instagram, estamos no Facebook, a nossa chave, nossa tag é Agenor, Agostinho e Léo. Por aí você consegue achar o Caminho das Pedras, escutar os clipes, escutar as músicas, ver os clipes, ver alguns vídeos ao vivo aqui na cidade de Manaus, perto do Teatro Amazonas. Tudo isso você consegue sacar por meio do Agenor, Agostinho e Léo. Legal. E se vocês têm feito lives ou vocês estão esperando um pouquinho aí com relação ao disco, né? Vocês estão lançando em live? Vocês já fizeram o disco em lives ou ainda não? Ainda não. A gente está preparando uma live session. A gente não vai transmitir live, vamos fazer live session, provavelmente no Almirante. A gente está fechando tudinho no pôr do sol aqui para tocar essas músicas ao vivo e lançar elas no YouTube, né, com a nossa performance ao vivo mesmo, assim, mostrando que aquele nosso disco é sincero, a gente toca desse jeito no palco, sacou? A gente traz esse elemento da nossa produção de não desfalcar tanto o palco do disco, a gente traz baixo, bateria, guitarra, voz e back vocal, a gente faz a festa e vamos fazer esse lançamento. Estamos esperando agora, a gente definiu, vamos fazer provavelmente um evento de pequeno porte aqui em Manaus, dentro das recomendações, né, de todos os órgãos. A gente provavelmente vai fazer alguma coisa no começo de outubro. Estamos esperando todo mundo tomar as 2 doses da vacina para poder ter mais segurança, né? Beleza. São esses os planos, Colibri. Isso aí. E, Agostinho, o Almirante já está aberto com protocolos ou está fechado? Como é que está? O Almirante está aberto com protocolo, máscara, cartão de vacina. Todo domingo a gente abre, né? Eu abro. Eu já tenho uma tradição no domingo lá, que é a Domingueira Regueira, né? Eu também faço o reggae lá, mas está tudo nesse protocolo, né? Tipo, as pessoas apresentam a carteira, as pessoas usam máscara, entendeu? Então, tem uma limitação de público também, e a gente está seguindo tudo direitinho. Está fazendo direitinho. E quando for fazer a live, vai fazer aí mesmo, né? A live de vocês. Isso, lá no Almirante mesmo. No Almirante e tal. E é isso aí. Quando a gente estiver em Manaus, vamos para o Almirante e tal. Já vamos fazer Com certeza, comer jará aqui.
Feijão preto com farofa de banana. Para de falar de comida essa hora. Não faça isso comigo. Não maltrate o velho aqui. O negócio de comida a essa hora a gente fica louco. Não é? Então a gente vai experimentar. E a gente está esperando. Fale, Leonardo, também, se quiser dar alguma dica. Você dá aula de bateria também para faturar por aí ou não? Está parado? Não, no momento está parado as aulas de bateria, mas como os meninos falaram, a gente está planejando aí alguns eventos pequenos, né? E a live session para lançamento do nosso disco. E sempre nas recomendações aí, né? De cuidado, todo mundo. Início do mês agora eu vou tomar a segunda dose da vacina, os meninos também, e a gente vai poder voltar mais a tocar, fazer algumas participações aí. Legal. E agora a gente vai já falar do Jurupailson. Quem que vai falar do Jurupailson? Que é esse clipe bem legal. Foi o primeiro que eu ouvi, né? Porque tem um clipe, você vê, começa a ver o clipe depois. Aliás, é a primeira música do disco também, se não me engano. É isso? É a primeira. Abre alas do disco. Abre o disco, né? E a gente ouviu aqui 8 faixas do disco. Vamos ouvir o Jurupailson e fala um pouquinho do que é o Jurupailson, que é um indie, brega, não sei o que, mistura punk. Quem vai explicar o Jurupailson para a gente ouvir? Cara, eu posso explicar. O Jurupailson é uma música que surgiu, né, nessas minhas idas e vindas aí para o estúdio junto com os meninos, nesse trânsito do Distrito Industrial, trazendo esse repertório de coisas amazônicas, né, de povos indígenas e tal. E Jurupari, na verdade, é o personagem mitológico, né, dos indígenas que explica a música, é a origem da música. O nome meio Juruparilson já é meio didático, pariu o som, tipo assim... Parir o som. E também tem esse lance da americanização dos nomes amazônicos, então é o filho também do Jurupari. Nesse sentido, né, de diversas formas de dar significado a esse... A gente está tratando aí de descendentes, né, cara, dos povos indígenas que hoje estão trabalhando aqui no Distrito Industrial e há 30 gerações atrás confeccionava flauta sagrada, instrumento sagrado, e hoje em dia está trabalhando, por exemplo, na fábrica de bobinas de caixa de som aqui no distrito. E como, apesar dessas mudanças e tal, o conceito do Jurupari continua assim, né, dando inspiração para a gente hoje estar fazendo e falando de um descendente punk, né, de um descendente nesse nível de cidade industrial como Manaus, porque Manaus é uma cidade muito, digamos assim, roqueira, frenética, né, cheio de trânsito. A gente está um pouco distante dos grandes centros brasileiros, mas a gente compartilha dessa pressão, desse estresse cotidiano, né? Então, eu estou pensando sobre isso, assim. Legal, a gente vai ouvir agora no finalzinho. E eu desejo saúde para vocês aqui. Um abraço virtual, faz um abraço virtual aqui. Augustinho Guerreiro, Leonardo Moraes, Agenor Vasconcelos, muito obrigado por estar com a gente aqui, né? E a gente está esperando vocês aqui, em breve, aqui no estúdio, né? Ano que vem, se der tudo certo, aqui ao vivo, hein? Quero ver baixo, bateria, guitarra, tudo ao vivão. Aqui, é com nós. E nem eu fiz com o Felipe Cordeiro. Vou ficar olhando aí os dedos, as baterias, os baixos, vou ficar vendo tudo aqui. A gente vai curtir vocês ao vivo. Fazer um show aqui também do disco, né? Essa que já pode marcar um desafio aí com o Felipe Cordeiro, não tem problema. Vamos marcar. Tem também os amigos lá do Felipe, o Gustavo Ruiz, que toca com a Tulipa, o irmão dela, que é meu amigo, o Luiz Chagas, do Itamar Assunção, também guitarrista. Vou apresentar, se o Agostinho não conhece, eu vou apresentar os 200 guitarristas para o Agostinho. Guilherme Held, que são aqui, fez uma live outro dia aqui, maravilhoso, enfim. Essa turma toda são queridos amigos. E vocês... Só galera boa, né? Só galera boa. Acompanho todo mundo aí que você falou, Gustavo, a Tulipa, adoro, velho. Então, e a gente vai estar junto aqui, se der tudo certo o ano que vem, vocês fazendo o show ao vivo do disco. Parabéns e bom trabalho e até a próxima. Tchau. Obrigado, gente. Valeu. Uhul. Tchau, tchau. O Jurupari é o Ayangabaú.
coca, ferva 3 minutinhos, cola, tome um banho. Do pescoço pra baixo, lava muito tempo pra fazer as festas. Ensinou a gente a tocar um pouco Java morna, pedaços de canela em pau, de canela em pau. Pensei os instrumentos com tabaco e vento. E o seu cocá, ferva 3 minutinhos, cola, tome um banho. Do pescoço pra baixo. Hoje em dia, bichinho no distrito vai trabalhar. É pra se fuder, é pra se lascar. Jurupaiu, meu filho, vem cá para eu te explicar. Tudo que tá bom tende a piorar. Falava muito tempo pra fazer as festas, ensinou a gente a tocar um pouco Java morna, pedaços de canela em pau, de canela em pau. Pensei os instrumentos com tabaco e vento. E o seu cocá, ferva 3 minutinhos, corra, tome um banho. Do pescoço pra baixo, falava muito tempo pra fazer as festas, ensinou a gente a tocar pouco Java morna, pedaços de canela em pau, de canela em pau. Pensei os instrumentos com tabaco e vento. E o seu cocá, ferva 3 minutinhos, corra, tome um banho. Do pescoço pra baixo. Hoje em dia, bichinho no distrito vai trabalhar. É pra se foder, é pra se lascar. Jurupaiu, sou meu filho, vem cá para eu te explicar. Tudo que tá bom tende a piorar. Hoje em dia, bichinho do distrito vai trabalhar. É pra se foder, é pra se lascar. Jurupaiu, sou meu filho, vem cá para eu te explicar. Tudo que tá bom tende a piorar. Hoje em dia, bichinho do distrito vai trabalhar. É pra se foder, é pra se lascar. Jurupaiu, sou meu filho, vem cá para eu te explicar. Tudo que tá bom tende a piorar.